Sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública virtual do Lar de Teresa. É um prazer estarmos juntos por este canal. No dia de hoje, como é de costume, nós vamos fazer o estudo. Estudamos o Evangelho numa semana e na outra semana o Livro dos Espíritos. Nesse dia de hoje, nesta oportunidade, o nosso tema é a coletânea de preces espíritas. É o preâmbulo de Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 1. E nós acompanharemos as reflexões da nossa expositora Tânia Wilson. Tânia é nossa irmã no Ideal Espírita, e ela é integrante do Centro Espírita Amor, União e Caridade, Caridade e União do município de Três Rios, no Rio de Janeiro. Tânia, nós chamamos você para suas saudações iniciais. Queridos amigos e amigas, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez para aprender e refletir um pouco mais sobre a nossa abençoada e amada doutrina. Sintam-se todos carinhosamente, fraternalmente abraçados e que possamos refletir e também compartilhar o que vamos aprender nesse encontro de hoje. Assim, vamos então à nossa página inicial. É do Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ora e segue. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 1. Nas lides do cotidiano, é imperioso recordes que a existência terrestre é a grande escola em que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo por lição. E portas adentro do educandário, a prece por flama viva será sempre fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do mestre, a fim de que não te faltem discernimento e fortaleza, paz e luz. Não transformes, porém, a tua rogativa em constrangimento para os outros. Ao invés disso, faze dela o meio da tua própria renovação. Em muitas circunstâncias, solicitas a cooperação daqueles que mais amas na solução dos problemas que te apoquentam a vida e recebes indiferença ou perturbação por resposta. Não desfaleças nem te magoes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a compreender sem desesperar. Às vezes, nas agressivas dificuldades em que te encontras, aguardas a vinda de alguém capaz de aliviar o fardo que te pesa nos ombros, e apenas surge quem te proponha dissabores e experimentos amargos. Não te aflijas, nem te perturbes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. Deste longo tempo de abnegação,
aos familiares queridos, na convicção de recolher carinho e repouso na época do cansaço, e ouves a cada hora novas intimações à luta e ao sacrifício. Não te revoltes nem desanimes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a servir sem reclamar. Assumistes atitudes para fixar a verdade no respeito ao bem de todos, contando por isso com o entendimento daqueles que te rodeiam, e viste a desconfiança sobreando a face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem à marcha. Não chores, nem esmoreças. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor, te auxilie a esperar sem exigir. Em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor, te auxilie a sustentar consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. E se pedradas e humilhações te constituem o prato descabido no momento que passa, ora e segue adiante, lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra em formas de fantasia e agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da madureza, há de tratá-lo com responsabilidade e suor, se quiser obter agasalho e pão que lhe garantem a vida. Isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. E assim, após a leitura dessa página inicial, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Mestre Jesus, pedir que abençoe este nosso momento, que possamos nos concentrando, aprender a fixar, compreender o melhor que a nossa irmã Tânia Wilson vai nos trazer. Que o nosso coração tranquilo e nossa mente aberta recebam assim as melhores vibrações dos bons espíritos que acompanham as reuniões deste lar de Teresa. Tânia, eu passo a palavra a você. Muito obrigada. Então vamos lá, queridos irmãos e irmãs. Conforme já foi dito, o tema trazido hoje à nossa reflexão está ou é o início do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma coletânea de preces espíritas organizado bem didaticamente, como é do feitio do nosso codificador, organizado por ele. E esse capítulo, que é o último, ele vem após o capítulo que fala sobre a prece. O capítulo 27, então, ele vai tratar, em linhas gerais, da qualidade e eficácia da prece, a maneira de orar e a felicidade que a prece proporciona. Então, para aqueles que estão chegando hoje, que estão ainda se aproximando da doutrina espírita, e não tiveram oportunidade de ler o capítulo anterior, que fala com mais detalhes sobre a prática da oração, fica aqui a sugestão da leitura, para que, inclusive, possa se apropriar de uma forma mais aprofundada dos conceitos que serão trazidos aqui do item 1 apenas, que é o preâmbulo, é uma introdução que Kardec faz a esse capítulo. E a prece, como a gente sabe, ela é universal, ela existe em todas as religiões, é praticada em todas as comunidades de fé, porque todas as religiões
todas as doutrinas que acreditam numa transcendência, que acreditam num poder superior, também incluem nessa relação entre nós e esse ser supremo, esses seres superiores, uma forma de comunicação. E essa forma de comunicação a gente chama de prece, de oração. Cada religião, obviamente, e a gente vai ver que Kardec fala um pouco sobre isso nesse preâmbulo, nessa introdução, cada religião vai ter a sua forma de fazer essa comunicação. E vocês poderiam, quem já se debruçou sobre esse tema, sob a ótica da doutrina espírita, poderia se perguntar o que faz Kardec incluir no Evangelho segundo o Espiritismo uma coletânea contendo modelos de prece, porque ele vai colocar modelos, esses modelos são divididos em 5 categorias, que serão estudadas nos encontros aqui virtuais, em sequência, e para cada uma desses modelinhos de prece, ele coloca um prefácio ligeiro contendo informações ou contendo conceitos da doutrina espírita sobre o objetivo ou objeto de cada prece, de cada oração. Então, vocês poderiam se perguntar ou perguntar para alguém, mas o que faz o codificador incluir um capítulo com modelos de oração, uma vez que a gente sabe que a doutrina espírita não prevê nenhum tipo de ritual, não prevê nenhum tipo de fórmula. E ele vai dar uma explicação que eu adianto aqui. Os espíritos superiores, evidentemente, eles sempre defendem, quando eles falam da oração, a espontaneidade, a autenticidade, a emoção que devem estar envolvidos no momento. Então, a prece, a melhor prece, é aquela que é feita de maneira improvisada, de maneira espontânea. Para entender a razão desse capítulo, a gente então tem que voltar àquele contexto de época. A gente sabe que a codificação espírita, ela foi elaborada ali segunda metade do século XIX, então eram os anos 1850 para frente. Na França, principalmente, o catolicismo predominava, a formação de Kardec, inclusive, foi uma formação católica. E naquela época, reparem que ainda hoje no Brasil, alguns lugares que são muito tradicionais da Igreja Católica ainda fazem assim, mas principalmente naquela época, a oração era algo muito formatado, muito engessado, feita em latim, geralmente com um padre de costas para a plateia, para o público, para a audiência, e essas fórmulas feitas em latim eram então inteligíveis, as pessoas não conseguiam compreender, porque poucas pessoas naquela época eram alfabetizadas, tinham escolaridade e entendiam uma língua tão complicada que hoje em dia a gente nem fala mais, né? Não se vê mais o latim sendo ensinado nem falado, mas naquela época, apesar de ser comum, era inacessível à maioria das pessoas. Então, vamos nos colocar nesse contexto de época. Era uma época que as pessoas estavam acostumadas a alguém fazendo uma oração feita no idioma que elas não compreendiam, seguindo uma fórmula padronizada. Claro que quando a doutrina espírita vem e explica, como é explicado no capítulo 27 sobre prece, que a prece deve ser espontânea, deve ser dita pela própria pessoa, ou mesmo quando a gente faz uma prece, como essa que foi feita no início do nosso encontro pela nossa companheira, para trazer e para reunir os nossos pensamentos, mesmo assim, ninguém lê nada, isso é absolutamente natural. Qual seria a dificuldade, então? Das pessoas passarem desse esquema, desse modelo, dessa experiência de ter alguém para fazer e fazer de uma forma muito esquemática, muito estruturada, para uma expressão natural das suas necessidades, dos seus agradecimentos, ou como quer. Kardec, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho, através do qual, né, dessa prática, a gente pode louvar, pedir e agradecer. Para as pessoas, então, não ficarem perdidas nessa nova abordagem da comunicação com o transcendente, com Deus, com os espíritos superiores, Kardec, então, inclui esse capítulo de coletânea com esses modelos de oração, que é muito rico. Gente, não percam os próximos encontros.
Nós que somos expositores, a gente que estuda, que organiza uma pesquisa sobre os temas, a gente sempre recorre a esse último capítulo, porque cada prefácio que Kardec coloca em cada precezinha é uma riqueza de concisão e de informações muito importantes sobre cada um dos temas. Quando ele convida, por exemplo, ele coloca lá um modelinho de prece para a gente fazer para as pessoas que estão obsidiadas. Ele coloca um prefácio sobre a questão da obsessão. E nesse prefácio ele resume elementos ali importantíssimos. Então, é um capítulo muito rico e cumpriu. Eu acredito esse tenha sido o principal objetivo do codificador, cumprir esse objetivo de facilitar para as pessoas que têm mais dificuldade essa passagem de um modelo anterior, dentro de uma outra abordagem religiosa, para a abordagem da doutrina espírita. Então, antes de nós entrarmos propriamente no que Kardec fala nesse preâmbulo, nessa introdução ao capítulo, eu venho lembrar aqui do Livro dos Espíritos, na questão 659, o conceito de oração que é colocado ali. E o que os Espíritos dizem? Que orar é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele, que eu pessoalmente considero uma das respostas mais bonitas e profundas contidas no Livro dos Espíritos, porque vejam a gradação desse momento de comunhão. Pensar, aproximar, pôr-se em comunicação. Então, aqui já está anunciado uma gradação. Orar não é simplesmente pensar nas forças superiores da vida, em Deus, nos espíritos superiores, mas é também nos aproximarmos, quer dizer, o movimento vem de nós, parte de nós, e nos pormos em comunicação, em diálogo com essas forças superiores. A prece, como comunhão, envolve então sentir a presença desse grande outro, que a gente nomeia como Deus, nomeia como Pai, ou com as forças superiores, os espíritos que são os seus mensageiros. E nesse momento de comunhão, nós procuramos entrar em sintonia com Deus e com essas forças superiores. Joana de Ângeles usa uma expressão que o psicólogo Jung, que ela gosta bastante, que é o fundador da psicologia analítica, resgatou de um filósofo e teólogo chamado Rudolf Otto, que escreveu um livro chamado O Sagrado. Nesse livrinho, Rudolf Otto traz um conceito de encontro com o luminoso. Essa palavra, essa expressão, luminoso, ela é resgatada por Jung e Joana, a nossa veneranda mentora, traz esse conceito à luz em várias obras dela da coleção psicológica, para retratar esse momento de comunhão como sendo um encontro com esse luminoso, como sendo esse momento em que nós tocamos o sagrado. Então, eu trago um trechinho da Joana, está no livro Triunfo Pessoal, no capítulo 11, que ela diz assim: essa experiência de caráter luminoso não pode ser transferida nem explicada a outrem que não a tenha vivido, porque faltam meios para expô-la e demonstrá-la. Da mesma forma, como se alguém desejasse expressar determinados sentimentos a outrem que jamais os haja experimentado. O encontro com o luminoso é individual, intransferível e profundamente enriquecedor. Eu achei importante trazer isso aqui, porque esses estágios que são anunciados, ou essa sequência que é anunciada no Livro dos Espíritos, quando fala da prece, é exatamente isso que a Joana traz. É uma experiência subjetiva que envolve não só o ato cognitivo de pensamento, de nós traduzirmos em palavra alguma coisa, um pedido, um louvor, um agradecimento, mas mais do que tudo, queridos irmãos e irmãs, é um momento profundo de entrega, é um momento profundo de emoção. É algo que, quando a gente faz da forma, e a gente já vai ver um pouquinho sobre isso, dos itens que Kardec explica no preâmbulo, quando a gente presta atenção
a forma como a doutrina espírita nos recomenda, nós então conseguimos sentir, ou nós conseguimos nos achar dentro desse encontro que é chamado de encontro com o luminoso, dentro dessa experiência individual, intransferível e enriquecedora. E aí eu me lembro que há um tempo atrás, eu comentando que eu, com muita frequência, eu dirijo muito na estrada, porque eu me desloco com alguma frequência entre municípios, e eu geralmente dirijo escutando música espírita. E há algumas músicas que são verdadeiras orações, a gente fala que é canção prece. E eu me emociono ouvindo, me emociono olhando a paisagem, me emociono às vezes as lágrimas quando eu escuto algumas canções e também quando eu tenho esse encontro com o luminoso, quando eu passo por essa experiência. E aí um amigo me ouvindo falar isso perguntou assim para mim: "Você se emociona desse jeito fazendo a prece?" Eu nunca chorei fazendo prece. Aí quem se surpreendeu fui eu. Eu falei, mas como assim? Você nunca se emocionou nem quando você passou por algum problema, alguma dificuldade, que você precisou recorrer à prece? Aí parou um pouquinho, pensou e teve que confessar que não, que na experiência dele nunca esteve envolvido uma emoção que ele tinha até inveja do que eu estava descrevendo, aquela inveja que a gente chama de branca, porque ele nunca havia passado por aquilo. E eu fiquei muito impressionada. Por isso que eu incluí no finalzinho, da minha fala, eu incluí um exercício para que a gente possa, aqueles como esse meu amigo que ainda não sentiram esse encontro, que ainda não tiveram essa emoção, que de repente possam trabalhar um pouco isso, para que esse momento seja um momento de fato em que a gente sinta emocionalmente, mais do que racionalmente, a presença não só de Deus, como dos espíritos superiores. Então vejamos o que Kardec traz nesse preâmbulo ao capítulo 28. Primeira ideia importante que ele traz é que a forma como a gente faz a prece não vale nada. O que vale é o pensamento. Quer dizer, a energia, o envolvimento, se esse pensamento ele é um pensamento nosso, se a gente está copiando só de algum lugar, só repetindo aquilo como se a gente fosse um papagaio, sem envolver nenhum sentimento, nem nada que seja propriamente nosso. Então, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Nós devemos orar segundo nossas convicções e da maneira que mais nos toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras. E aí, lembram da mensagem que foi lida no início de Emmanuel, que ele fala sobre a oração? Ele destaca esse trechinho antes da mensagem. A gente deve orar segundo as nossas convicções e da maneira que mais nos toque. Percebam, então, como é importante ser tocado. Se vocês nunca se emocionaram, se a gente nunca sentiu nenhuma emoção em nenhum momento, em nenhuma prece que nós fizemos, faltando alguma coisa. Porque a prece verdadeira é a prece sentida, é a prece que nos toque. Por isso que a gente tem que escolher qual é a melhor forma. Para alguns, isso envolve, talvez, falar, de usar expressões de repente, de alguma coisa da infância que os pais falaram, para outros já envolve repetir o Pai Nosso, porque através do Pai Nosso lembra de Jesus, lembra que a gente, naquela época, encarnados lá, a gente pediu a Jesus que nos ensinasse a orar, enfim, cada um vai ter o seu caminho, mas o que é importante nesse caminho é que esse caminho nos toque a alma, nos toque o coração. A seguir, Kardec diz que os espíritos jamais prescreveram nenhuma fórmula absoluta de prece. Que quando os espíritos fazem isso, nesses modelos, por exemplo, que ele coloca, que ele escolheu, que ele selecionou para colocar nesse capítulo, é para fixar as nossas ideias e chamar a atenção aos princípios da doutrina espírita. Além, olha que coisa importante que vem agora, além de auxiliar os que sentem embaraço em externar as suas ideias. Há pessoas que ficam embaraçadas, constrangidas, que não se sentem tão à vontade quando saem dessa forma muito esquemática para uma forma mais espontânea. Então, para facilitar isso, e nesse propósito, é que os espíritos então sugerem
algumas formas de se dirigir em determinadas circunstâncias a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores. E da mesma forma, já que a gente lembrou Jesus, foi o que Jesus fez. Quando na época os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar, ele ensinou, ele deu um modelinho que nos serve até hoje, que é o Pai Nosso. Concentrando ali naquele Pai Nosso, pedir, o louvar e o agradecer. Mas de maneira nenhuma, em nenhum momento, Jesus fechou no Pai Nosso essa forma de comunhão ou de aproximação com Deus, com as forças superiores da vida. A coletânea, então, de Kardec, segundo ele mesmo afirma, representa uma escolha que ele fez. Ele selecionou algumas sugestões que os espíritos superiores deram ao longo da produção mediúnica que ele analisou durante a codificação, e ele escolheu algumas para, então, elevar a alma. O objetivo seria ajudar a elevar a alma a Deus. E ele afirma também que, nesse sentido, a diversidade das preces não é um problema. As pessoas que têm dificuldade, que têm esse constrangimento, que ficam embaraçadas e que no início começam a usar as preces que estão ali no capítulo 28, em algum momento elas se desprendem disso. Em algum momento elas começam a fazer ligeiras modificações e, quando se dão conta, estão falando por si mesmas, sem o auxílio de nenhum modelo, de nenhum esqueminha. Então, quanto mais diversas forem as preces, quanto mais diferentes, melhor. Isso nunca será o problema. Ele, então, com relação a esse pensamento, ele desenvolve um outro, que por isso, porque as diversidades das preces nunca será um problema, nós não devemos criticar as preces que sejam diferentes da maneira como costumamos orar na nossa comunidade de fé. Crer que Deus se atém a fórmulas é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. E isso é muito importante, tendo em vista que aqui no Brasil, a gente, de uns anos para cá, a gente está passando por uma onda de desrespeito e de agressão às religiões de matriz afro-brasileiras, com ataques mesmo, com violência, com agressão, ou com o desmerecimento dessas práticas religiosas por parte, não do espiritismo, mas de algumas outras religiões mais fundamentalistas. Então, vejam que entre nós isso não existe. Na nossa doutrina, nós nos baseamos nessa liberdade, nessa espontaneidade, reconhecendo que cada tradição de fé vai ter a sua forma diversa de se dirigir a Deus. E que isso não é um problema, porque Deus nunca vai prestar atenção se a pessoa está rezando dessa ou daquela maneira. E mais na sua intenção, nesse seu sentimento de entrega, nessa oportunidade em que a gente se vê de nos aproximarmos da divindade e desse sagrado. Qual é a condição, então, mais importante para que a nossa prece seja ouvida e ela atinja, ela alcance o objetivo que Kardec vai confirmar aqui, que já foi colocado no capítulo anterior? A condição essencial é que a prece seja inteligível, ou seja, compreensível, a fim de falar ao espírito. Então, aquela experiência lá atrás dos nossos irmãos católicos de rezar em latim, sendo que ninguém conhecia em latim, não faz muito sentido dentro desse ponto de vista. Porque se ninguém entende o que está sendo falado, como é que as pessoas vão fazer a conexão emocional, a conexão mental, se não conseguem entender o que está sendo dito? Então, a condição essencial da prece, dentro de sua diversidade, é que ela possa ser compreendida e a fim de falar ao espírito. Por isso, a linguagem deve ser simples e concisa, sem uma fraseologia inútil. Cada palavra, segundo Kardec, deve despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Então, vejamos aqui que, mais uma vez, ele chama atenção para a questão da vibração da alma, do toque da alma, dessa fibra da alma que deve ser
tocada quando nós estivermos nessa comunicação. Então, a linguagem ela deve ser simples, principalmente quando nós estivermos fazendo uma oração em público, para reunir o pensamento de todos naquela oração, naquele pedido, naquele agradecimento, porque se nós usarmos uma linguagem, uma fraseologia difícil, as pessoas que estão acompanhando deixam de acompanhar. É como se aquilo, de repente, acontecesse ali uma interrupção no pensamento das pessoas. Então, o linguajar deve ser sempre simples. E Kardec chama atenção que quando isso não ocorre, as pessoas ficam com ar distraído, as pessoas movem os lábios ou fazem uma expressão que a gente vê que a pessoa só está repetindo sem entender aquilo que está falando, e a alma, na verdade, permanece indiferente àquilo que está sendo falado. É essa situação que a gente deve evitar. Eu costumo dizer que é o piloto automático, e claro que a gente, quando está em público, acompanhando uma prece, a gente fecha o olho, não vê a reação das pessoas. Mas Kardec devia observar isso porque ele faz esse comentário, que muitas vezes as pessoas estão só ali repetindo maquinalmente, sem estarem de fato envolvidas, e isso a gente vê pela expressão do rosto das pessoas. E aí me ocorreu agora que Kardec podia observar isso, porque muitas pessoas dentro da religião católica, por exemplo, não têm o costume de fechar o olho, como nós temos esse costume no movimento espírita, no meio espírita, para nos concentrarmos melhor. Então, talvez para ele, de fato, ele conseguisse perceber mais esse piloto automático que as pessoas entravam só repetindo fórmulas. Enfim, é o que ele traz nesse preâmbulo, é um textinho pequeno, eu destaquei aqui em tópicos aquilo que, na minha visão, é o essencial do que o nosso codificador nos coloca. E agora eu vou convidar vocês a esse exercício. O que nós podemos fazer para melhorar esse encontro? O que nós podemos fazer para, de fato, sentir a presença com P maiúsculo, essa presença, esse sagrado, esse grande outro que nos assiste, cuja providência nos alcança? O que eu vou falar aqui vem um pouco da psicologia, do que a Joana de Ângeles vem sugerindo bastante, que são práticas de meditação, práticas contemplativas, mas o José Pauliano Júnior, que é um escritor espírita recentemente falecido, ele tem um livrinho sobre prece, em que ele recomenda um exercício parecido antes de nós fazermos as nossas orações. Então, o que eu proponho aqui para todos nós? Antes de fazer a prece, é muito importante que a gente tenha uma consciência de que sentimento, que sensação nós temos na ocasião. Para isso, é muito importante que a gente respire fundo, fazendo aquela respiração que a gente chama de respiração profunda, em que a gente inspira pelo nariz, expandindo o nosso abdômen. Depois a gente solta o ar devagarinho, encolhendo o abdômen, a respiração diafragmática ou respiração profunda. Devemos fazer essa respiração para relaxar o nosso corpo e para nos interiorizarmos umas 3 vezes pelo menos. Depois que a gente se sente relaxado, nós temos que procurar, de olho fechado, de preferência, para diminuir um pouco os estímulos externos, perceber que sensação, que sentimento que há naquele momento em mim. É uma sensação de preocupação? É uma sensação de dor? É uma sensação de incômodo? É um sentimento de tristeza? É um sentimento de alegria? É um sentimento de veneração? Porque a partir da conscientização desse sentimento é que nós vamos abrir o nosso coração. E aí nós vamos sentir o toque na alma, porque quando nós partimos da emoção, a nossa alma sempre será tocada. Então, se eu nesse momento me conscientizo da minha alegria, respirei, perguntei para o meu corpo, para o meu organismo, qual a sensação, qual o sentimento, é alegria. Na hora em que eu fizer a prece, eu vou expressar a minha alegria no encontro com esse grande outro através das minhas palavras, num diálogo, numa aproximação natural, espontânea.
Então, sempre, sempre partam da emoção após se conscientizarem dela. Se é uma emoção de preocupação, estou me sentindo preocupado, comecem a conversar a partir da preocupação. Senhor, Deus, meu Pai, me encontro aqui aflito, sobrecarregado por causa disso ou daquele motivo, venho solicitar ajuda nisso e naquilo. Vejam que na hora que a gente fala partindo da emoção, isso acontece de forma natural. Façam exercício, vocês vão perceber dentro da experiência o que eu estou falando aqui apenas na descrição. E ao final da prece, quando se esgotar a comunicação, a gente falar tudo que a gente gostaria de dizer, buscar também a consciência do que ficou após a minha prece. O que, que ficou para mim? Busquem também se conscientizar que isso é muito importante. Manter, inclusive, essa sensação, se é uma prece feita de manhã, por exemplo, ao longo de todo o dia, procurar recordar aquilo que ficou da oração. E por fim, eu estou me aproximando do finalzinho aqui do nosso encontro, eu achei um trechinho no livro de Leon Denis, O Grande Enigma, no capítulo 7. Leon Denis, no capítulo 7, em se referindo à prece, ele diz assim, que a prece é a forma mais potente de comunhão universal. E é tudo que nós conversamos aqui a comunhão, o estar junto, porque a gente fala muito dentro da religião, quando nós nos convertemos, a gente fala muito da metanoia, que é essa conversão, mas a gente esquece muitas vezes desse componente de comunhão. Então, Leon Denis, vejam há quanto tempo, ele confirma isso que foi dito aqui, através de Rudolf Otto, de Jung, de Joana e do próprio Kardec, que a prece é a forma mais potente de comunhão universal. Pela verdadeira prece, a prece improvisada, aquela que não comporta fórmulas, a alma se transporta às regiões superiores e aí, aure forças, luzes, aí encontra apoio. Se isso aqui não é um encontro com o luminoso, amigos, então eu não sei o que, que é. Ele está falando exatamente com as palavras dele, aquilo que Joana coloca quando ela se refere à expressão. Então vejam como é que ele destaca aqui a questão da espontaneidade, a questão da comunhão, a questão do improviso. Lembrando que o estudo e talvez a utilização dessas preces que contém nesse capítulo 28 são caminhos que a gente vai percorrer quando a gente sai de uma tradição de fé, como a gente já disse, um pouquinho mais formatada, um pouquinho mais engessada, é apenas um caminho que vai nos levar a essa improvisação, a essa espontaneidade e para nos apropriarmos de fato da oração como uma experiência profundamente modificadora, não só da nossa consciência, mas principalmente da nossa emoção, que baseia as nossas atitudes no cotidiano. Então, que nós possamos nos apropriar do que foi dito hoje, refletir sobre essas ideias, leiam esse preâmbulo, essa introdução que ele faz ao capítulo, e não deixem de acompanhar os próximos encontros, para vocês observarem a riqueza que vai ser trazida em termos de modalidade de prece que o nosso codificador nos traz. E que Jesus nos abençoe agora e sempre. Agradecemos, Tânia, pela sua disponibilidade carinhosa em atender o nosso convite e principalmente por essa exposição que tanto nos esclareceu e esse exercício final muito importante, nos lembrarmos para nos conectarmos, né? Muito, muito interessante. Obrigada. E a todos que nos honraram nesse tempo com a sua atenção, nós também agradecemos. E renovamos o convite para na próxima segunda-feira, às 19 horas, estar aqui no canal conosco. E se não puder ser neste dia, neste horário, a qualquer momento que vocês puderem assistir
o nosso próximo tema, que será das missões e ocupações dos espíritos, do Livro dos Espíritos. E, dito isso, então, vamos à nossa prece de encerramento. Vamos seguir, tentar fazer o exercício que a nossa irmã Tânia nos orientou. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. E o pensamento que nos vem é um pensamento de gratidão. Gratidão por poder estar juntos, mesmo que virtualmente, neste momento, e receber essa palavra, fazermos essas reflexões que podem nos ajudar a qualquer momento que precisarmos. A qualquer momento, a prece será aquela união, aquela conexão que nós faremos. Muita gratidão por podermos nos reunir, orar e fazer essas reflexões. Que Deus nos abençoe, agora e sempre. Graças a Deus.